O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nesse começo de semana está fazendo uma série de agendas no Sudeste e no Rio de Janeiro. Ele falou sobre a reforma do sistema eleitoral e fez algumas críticas ao sistema de reeleição aqui no país. Confira com Rodrigo Viga. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, defendeu o que chamou de aperfeiçoamento do sistema eleitoral brasileiro e entende que o Instituto da Reeleição faz mal ao Brasil. Pacheco participou nesta segunda-feira de um fórum internacional do setor de seguros em um hotel na Barra da Tijuca, na zona oeste da capital. Disse que tem percebido nos corredores de Senado e de Congresso de uma maneira geral um sentimento em torno da necessidade de ajustes no sistema eleitoral brasileiro. Fim desse processo de eleição a cada 2 anos, outras medidas pontuais e principalmente acabar com o Instituto da Reeleição. Na avaliação de Rodrigo Pacheco, a reeleição tem feito mal aos brasileiros. A ideia seria, por exemplo, acabar com a reeleição e aumentar o mandato no Executivo de 4 para 5 anos. Na avaliação de Rodrigo Pacheco, a reeleição acaba inibindo a atuação dos representantes do Poder Executivo no país. Eu considero, primeiro, que a eleição de 2 em 2 anos, ela gera sempre um estado eleitoral permanente, né? A conveniência da popularidade do mandatário em função do voto, em função da eleição que ele disputará. Segundo lugar, o mesmo se aplica à reeleição, aquele mandatário que tem a oportunidade de governar e que, por vezes, deixa de tomar as atitudes que deve tomar, às vezes impopulares, às vezes antipáticas, em função desse critério da reeleição ou da perspectiva de se ter votos. Se votar reformas importantes, se fazer uma reforma tributária que vai atingir setores e interesses impopular, nós não podemos deixar de fazer. Já há projetos e matérias nesse sentido no Congresso Nacional, visando o aperfeiçoamento do sistema eleitoral brasileiro. Pacheco deixou bem claro, no entanto, que essa é uma discussão que precisa ser muito bem feita, muito encaminhada e, se não houver tempo necessário, já vislumbrando as eleições de 2024, que as mudanças sejam feitas para 2026. Do Rio, Rodrigo Viga. Pois é, declaração polêmica do presidente do Senado, dizendo que a reeleição no Executivo faz mal ao Brasil. Dora Kramer. São 2 pontos. Primeiro, essa questão da reeleição, que isso inviabiliza o funcionamento do Executivo, principalmente no último ano, quando um presidente, um governador estão tentando a reeleição, e tem essa discussão eterna aqui no Brasil se não seria possível igualar as 2 eleições, a municipal com a nacional. O que eu já ouvi de alguns cientistas políticos é de que isso causaria desinteresse no eleitor pensar só na eleição a cada 4 anos. Em qual lado que você está? Olha só, primeiro, esses 2 pontos, essa coisa de unificação da eleição, você deixa a eleição municipal completamente engolida pela presidencial, tá certo? E pelas estaduais. Então, eu acho que é um ponto aí bastante polêmico. Quanto à reeleição, eu tenho uma posição, a reeleição começou em 1998, foram 12 eleições entre municipais e gerais, de lá para cá. Eu quero saber que mal. Primeiro, antes estava tudo funcionando legal na política brasileira? A reeleição é o grande mal? Foi ela que distorce todo o sistema? Ora, não é. É o uso que se faz da reeleição. É o mau uso que se faz da reeleição. E aí tem 2 vícios de origem, né? Primeiro, quando ela foi instituída em 98, para o próprio presidente, então, Fernando Henrique, ela foi instituída em 97, desculpe. Para o próprio presidente Fernando Henrique, isso é um vício de origem. E outra, por que permitir que os ocupantes de cargos executivos concorram às eleições no cargo, né? Eles não precisam sair do cargo quando eles concorrem à mesma função. E depois tem o seguinte, e por que a Justiça Eleitoral também não fiscaliza com mais rigor? Então o mal não é da reeleição em si, mas do uso que se faz dela. E aí fica se dando essa desculpa, sabe? Que não, vamos acabar com a reeleição, que aí vai ficar tudo legal. Claro que não vai, né? Enquanto as pessoas não mudarem a maneira de proceder.
Bom, Kobayashi, a gente já falou um pouco disso aqui, porque se esses 2 pontos fossem alterados, isso não parte da Justiça Eleitoral, mas sim do Congresso Nacional. E eles não vão querer, primeiro, acabar com a reeleição e muito menos só se candidatar a cada 4 anos. Sempre de 2 em 2 é mais vantajoso, né? Se a gente tem eleição de 2 em 2 anos, naturalmente, com as eleições separadas, as municipais das eleições nacionais e estaduais, a gente tem mais pessoas participando da política. Se a gente tivesse toda no mesmo dia a cada 4 anos, nós precisaríamos de mais candidatos. Aqueles que são deputados não se candidatariam a prefeito, como a gente sempre vê acontecendo, ou ao Senado e à prefeitura. Isso certamente traria mais pessoas para a política. Mas me chama muita atenção que é o presidente do Congresso Nacional, que é o parlamento, falando que a reeleição no executivo faz mal, quando eu acho, na verdade, que a reeleição que faz mais mal é a dos parlamentares, é a dos deputados. Esse tanto de emenda que a gente discutiu aqui nos últimos meses, que foram dadas aos deputados e aos parlamentares para a aprovação de projetos do governo, servem, no final das contas, só para reeleição e reeleição sem limites, né? Várias reeleições. Não há limites para a reeleição de parlamentares. Eu acho que essa é a principal reeleição maléfica que a gente tem no nosso sistema político nacional, a reeleição dos parlamentares. Acredito que a gente deveria, no mínimo, limitar a pelo menos uma reeleição, como é no executivo, por uma questão simplesmente, meramente de igualdade, para não dizer mais.